A paz seja com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui pela graça do Senhor. É um momento em que eu fico muito feliz por anunciar a palavra do Senhor. Meu coração se regozija na presença do Senhor. Sempre gosto de dizer isso antes de iniciar a ministração, que possivelmente da minha vida nada seja tão útil para a sua. Mas eu quero dizer que o que vem de Deus, isso é de grande valia para a sua vida. Então nessa hora eu quero que você se atenha nesse momento. Eu sei que muitas vezes, quando estamos em casa, a gente fica muito disperso com as tecnologias, o celular fica tocando o tempo todo. E na hora da palavra, na hora em que nós estamos em intimidade com o Senhor, é a hora em que nós temos que focar. Nessa hora eu quero que você fique focado nas coisas de Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não é as minhas palavras que vai fazer você mudar ou que faça talvez mudar alguma coisa no planeta. Mas a palavra de Deus, ela tem poder. E ela fala conosco de uma maneira muito especial. E nessa hora, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Abra a sua Bíblia no livro de Jonas. É um livro muito pequeno. E nós vamos ler 4 capítulos. Pode parecer ser uma imensidão de leitura, mas não é não. Você vai notar que você pode ler a Bíblia tranquilamente e muito rápido às vezes. Então, pegando só o livro aí de Jonas, a gente vai ler possivelmente em alguns minutos. Então, abra a sua Bíblia. Você que tem sempre o hábito, um grande amigo meu, que mora no interior de São Paulo, o Ademiro, gosta muito de anotar, ele, a Edna. Então, se você também tiver esse hábito de anotar, anote. Anote para que possa ser útil como um estudo para futuramente. Ou que você possa até remoer a mensagem durante a semana, isso é muito bom. Então, Jonas, vamos começar a partir do capítulo 1 e vamos findar no capítulo 4. Eu estou com uma nova versão aqui hoje, e nessa versão em que eu estou lendo, diz exatamente assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga,
quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não deixe de perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que o grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passam sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizestes a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vão, abandonaram aqueles que ele é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. E Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiam roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas, e mandou proclamar, divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e os seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais.
Então clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que as suas mãos fizera. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. E então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela cresceu e na mesma seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não saibam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa ministração, ela fala sobre um profeta muito conhecido por nós, um profeta conhecido como Jonas. Tem uma frase de Paige Keeler que diz assim: Jonas fez o possível para que a sua missão fracassasse. Jonas tinha um espírito indignado, um preparo insatisfatório, um sermão medíocre. Resultado: um sucesso tremendo. A maioria dos pregadores trabalha durante muito para obter bons resultados. Jonas trabalhou duramente para não ter bons resultados, mas ele teve sucesso apesar da sua atitude. Eu queria ministrar sobre um título dessa ministração hoje, sobre o profeta Jonas, dizendo assim: homens não podem criar obstáculos nem frustrar os planos de Deus, pois a sua graça é para todo mundo. Homens não podem criar obstáculos nem frustrar os planos de Deus, pois a sua graça é para todo mundo. Incrivelmente, a gente percebe que muitas vezes nós reclamamos das coisas que acontecem em nossos dias, mas nós esquecemos de lembrar que a palavra de Deus nos afirma que o plano de Deus no céu já é estabelecido.
Isso a gente pode acompanhar no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10, que é justamente a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu queria dizer para você que está ouvindo essa ministração, a vontade de Deus, ela já ocorre nos céus. Mas a oração do Pai Nosso nos chama a atenção que nós devemos pedir para que a vontade de Deus seja estabelecida em nosso meio. Porque no céu ela já acontece. E curioso é que nós compreendendo, através dessa ministração do profeta Jonas, a gente entende que tudo contribuiu para a vontade de Deus. E tudo contribui para a vontade de Deus, menos Jonas contribuiu para a vontade de Deus. Olha que interessante. Deus é quem envia uma tempestade atrás de Jonas. Quer dizer, a tempestade aconteceu porque foi vontade de Deus. Versículo 4 do capítulo 1. Deus é quem envia o peixe para engolir Jonas. E o peixe vai e engole Jonas. Isso está no versículo 17 do capítulo 1. Depois, Deus dá a ordem para que o peixe vomite Jonas. E o peixe vomita. Isso está lá no versículo 10 do capítulo 2. Deus é quem novamente comissiona Jonas a pregar em Nínive. Está lá no versículo 2 do capítulo 3. Deus é quem perdoa os habitantes de Nínive e exorta o profeta emburrado. Isso está lá no versículo 10 do capítulo 3. Deus faz crescer a planta. Versículo 6 do capítulo 4. Deus enviou um verme que matou a planta, versículo 7 do capítulo 4. E Deus fez soprar o vento leste muito quente, versículo 8 do capítulo 4. Tudo contribuiu para que a vontade de Deus se estabelecesse, menos a vontade de Jonas. Será se não é assim que acontece muitas vezes conosco? Nós queremos que a nossa vontade se dobre à vontade de Deus. Você já ouviu algumas pessoas quererem decretar as coisas sobre as pessoas? Eu decreto, eu declaro. E quem é o homem para decretar e para declarar essas coisas? Não precisa ir muito longe. Quando um certo governador decreta algo, daqui a instante aquele decreto se desfaz e vem um novo decreto e toma a lei de novo, ela é sobrescrita e aquilo já não vale mais. Os homens acham que têm poder para decretar, para instituir, para constituir as leis, mas eu quero dizer neste momento para você que está ouvindo essa ministração, a vontade de Deus é soberana e quem tem decreto é somente o Senhor. Só os decretos dele são decretos reais, fidedignos, que acontecem de fato. O homem não consegue manipular a situação. O homem, por mais cientista que seja, ele não consegue dar respostas satisfatórias para a sociedade. Mas Deus tem a resposta para todos nós. Eu quero que você preste muito bem atenção nessa ministração que eu quero dizer, porque o homem não decreta, o homem não determina, o homem não faz nada se não for da vontade de Deus. Ele pode falar bonito, ele pode ter um discurso eloquente, ele pode se vestir legal, ele pode ser andarilho, ele pode andar na rua, ele pode andar por quem ou por onde quer que seja. Se Deus não estiver no negócio, aquele plano e aquilo será frustrado. E eu quero dizer que tudo contribuiu ali naquele instante, menos Jonas. Será se no nosso cotidiano nós estamos muitas vezes querendo que as coisas aconteçam da nossa maneira, da nossa vontade?
Jonas, olha para você ver a atitude de Jonas. Jonas faz a obra de Deus, mas ele faz a obra de Deus com a motivação errada. Será se muitas vezes, enquanto em pandemia, a igreja, quando ela deveria assumir o seu papel de fazer a obra de Deus, será se você, homem ou mulher, jovem, idoso, senhora, será se você que deveria ter feito a vontade de Deus e cumprir a vontade dele, será se você muitas vezes não pode ter até feito a obra de Deus, mas com a motivação errada? Jonas obedece por obrigação. Será se muitas vezes nós não fazemos as coisas de Deus por obrigação, porque alguém está pedindo ou porque está mandando? Será se muitas vezes nós não temos feito as coisas de Deus porque somos conduzidos pela circunstância, porque alguém está nos orientando, mandando? Será se nós estamos tendo prazer nas coisas de Deus? Porque os salmistas dizem lá em Salmos 1 que o prazer do homem deveria ser na lei do Senhor e na sua lei, meditando de dia e de noite. Um homem que tem prazer nas coisas de Deus, ele faz com prazer. Ele lê a palavra, ele estuda a palavra, ele ora com prazer. Não precisa ter regra, não precisa ter ordem. Será se muitas vezes nós temos nos colocado à disposição de Deus descontentes, muitas vezes com a motivação errada? Jonas quer mudar a mente de Deus, em vez de mudar a sua própria conduta. Será se muitas vezes nós não temos tido a ousadia de dar ordem para Deus fazer tais coisas? Parar para pensar um pouco e refletir como tem sido a nossa atitude. Será assim, em relação até à pandemia, nós temos decretado, eu decreto que ela saia, eu decreto isso, eu decreto aquilo. Quem é o homem para decretar essas coisas? O poder está nas mãos de Deus, nós temos que compreender a vontade de Deus. Quando nós oramos, nós não oramos para decretar nada, nós oramos para estar mais perto de Deus e para pedir: Senhor, seja feita a tua vontade. E nós estamos orando para compreender o plano de Deus. Será se nós temos buscado compreender o plano de Deus? Ou será se nós temos tentado trazer Deus às nossas regras? Deus não está debaixo das nossas rédeas. Nós é que estamos debaixo da graça de Deus. A Bíblia fala que o Deus está no seu trono, está nos céus, e os seus pés, os seus estrados aqui na terra. Se o estrado, os pés de Deus estão no estrado, é que nós temos que nos ajoelhar e nos prostrar diante dos pés do Senhor, porque quem está no trono é Deus. É Ele quem rege, é Ele quem determina, é Ele quem governa, é Ele quem manda, é Ele quem dá, é Ele quem faz descer a sepultura, é Ele quem faz subir a sepultura. É Ele quem tem poder sobre todo o mal. Jonas prefere morrer do que se arrepender. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui, por favor. Não prefira sair da presença de Deus. Prefira morrer você. Prefira que você muitas vezes morra o velho homem, a velha natureza, que muitas vezes nós achamos que nós devemos e fazemos, e nós achamos que a nossa vontade seja feita, mas a vontade de Deus é que tem que ser feita. É ela que tem que ser estabelecida. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da história e ninguém pode impedir o agir de Deus. Tudo que está acontecendo em relação à sociedade, nos tempos atuais, é por permissão de Deus.
É porque Deus tem permitido essas coisas acontecerem. Não interprete errado as coisas de Deus. Porque Deus fez isso, porque Deus não gosta do homem, porque o mal, Deus incitou o mal. Que coisa, Deus permitiu essas coisas acontecerem para chamar a atenção do homem. Deus está sacudindo as nações para que você e eu prestemos atenção nele. Será se nós estamos olhando para o Senhor? Será se nós estamos prestando atenção para Ele? Será se nós estamos voltando os nossos joelhos, pedindo para que Ele estabeleça a vontade dEle? Porque os decretos de Deus, esse sim é decreto. Isso vai acontecer, e está acontecendo, e vai se cumprir. Queira o homem acreditar, queira o homem entender, ou não, vai acontecer, porque assim Deus quer e vai acontecer. Deus está no controle da história e também nos elementos da natureza. Eu achei lindo essa passagem que nós lemos agora, porque a natureza se dobra em relação a Deus. A tempestade veio, o vento, a planta, o bicho, o peixe, tudo se dobra à vontade de Deus. Só quem não se dobra é o homem. O homem tem sido duro, carrasco, cruel. Mas a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Deus, em todas as suas trombetas, em todo o seu anúncio, em toda a sua vontade de trazer o homem ao arrependimento. O que mais me dói nessa mensagem é que a mensagem que está lá em Apocalipse diz que todas as tentativas de Deus para atrair o homem para si, muitas vezes se dá como frustrado, porque o homem não se arrepende. O homem é duro. E ali falava de um homem que era um homem de Deus, um homem chamado por Deus. Será se muitas vezes pessoas que estão ouvindo essa ministração, pessoas que têm sido chamadas por Deus, muitas vezes não têm se atropelado no chamado de Deus? Olhe para dentro de si e entenda que Deus está te chamando ao arrependimento. Você precisa mudar a sua atitude. Isso chama-se metanoia. Metanoia é mudança de mente. Você precisa ter a mente de Cristo. Não é a sua mente que vai mudar o mundo, é a mente de Cristo que vai transformar e renovar e mudar todas as coisas. Deus é misericordioso e salva até mesmo os seus inimigos. Será se muitas vezes nós temos desejado mal para as pessoas, aonde deveríamos orar por elas, interceder com elas, caminhar com elas, ajudar as pessoas que precisam? Será se nós temos pensado e refletido em relação ao que aconteceu com Jonas? Será se nós temos muitas vezes atrapalhado os nossos inimigos? Nós temos sido exemplo para a sociedade, nós temos sido exemplo para os nossos vizinhos, nós temos sido exemplo para os nossos familiares, nós temos sido exemplo para uma sociedade que tanto clama e precisa do Senhor. Será se nós temos usado as redes sociais para praguejar, para falar mal dos governantes, para falar mal da liderança, para falar mal das pessoas? Será se nós temos perdido a oportunidade de criar, em vez de salvar, de trazer as pessoas para o caminho da verdade? Será se nós temos criado inimigos nas redes sociais? Reflita nesses dias, nesses tempos. Deus conduz os seus planos à consumação e nenhum deles vai ser frustrado. Todos os planos de Deus vão acontecer. Pode você não acreditar, não dar crédito a essa ministração, mas a vontade de Deus vai ser estabelecida, sim, porque Ele está no trono. Deus tem ouvidos atentos para ouvir as orações. Será se você está se levantando para orar? Será se você tem tido nesse tempo em que você muitas vezes até não tem ido às reuniões da igreja, por um momento em que você pode até exercitar o que a palavra de Deus nos ensina, entrar no teu quarto, abrir a porta, fechar e lá falar com o teu Deus? Será se você tem orado a Deus? Porque Deus responde às orações, Deus fala com o seu povo.
Deus está a todo tempo chamando o homem para si, e muitas vezes as mídias, as redes, as tecnologias têm nos atraído, as festas, os churrascos, tudo tem nos atraído, mas Deus tem sido a nossa atração. Deus tem ouvidos atentos para ouvir, e Deus ouviu a oração daqueles marinheiros. É engraçado se você parar para imaginar que aqueles homens eram pagãos. Aqueles homens, se você ler o relato, eles tinham os seus deuses com D minúsculo. E eles não apelaram para os seus deuses e não obtiveram respostas, obviamente. Mas quando eles entenderam que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro, e ali eles compreenderam que ele tinha trazido um grande mal, eles lançaram Jonas no mar, e o grande peixe engoliu. E eles, antes de jogar Jonas no mar, eles pediram misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, não façam que as nossas vidas paguem por esse mal que estamos fazendo agora. Eles oraram e Deus ouviu a oração dos ímpios. Será se muitas vezes nós nos temos nos colocado como mais importantes? As nossas orações têm poder, a do outro não tem? A oração Deus está ouvindo. E Deus sabe a oração do homem e da mulher sincero. E eu queria finalizar a ministração com o tópico salvação. A salvação é uma dádiva oferecida a todos os povos, não somente aos judeus. Jonas achava que ele era hebreu. Eu sou judeu, é só comigo mesmo. Ha, ha, ha. A salvação, ela não é exclusivamente de uma religião. A salvação não está intrinsecamente ligada a um povo, a uma cultura, e graças a Deus por isso que nós, estudando a palavra de Deus, nós entendemos no livro de Romanos que a palavra de Deus, ela foi conduzida para a salvação dos gentios. Foi para os judeus, mas também para os gentios, a todos os que não eram judeus. Então, eu quero dizer nessa noite, Deus está te chamando para que você tenha um encontro com Ele. Seja você de qual religião for. Talvez você esteja cansado daquelas práticas. Talvez você esteja aborrecido porque você tem clamado e muitas vezes aqueles deuses não têm te respondido. Talvez quanto mais você ora, parece que mais o mal se achega, parece que mais as coisas acontecem, parece que tudo é só ao contrário. Será se você não está indo no caminho errado? E Deus está te chamando para que você alinhe os teus passos e caminhe para o caminho certo. Porque Ele está te aguardando, está te esperando, ainda há tempo. Enquanto essa ministração está sendo pregada, enquanto você estiver ouvindo, enquanto tivermos fôlego de vida, e os pregadores também, todo mundo, nós continuaremos pregando, que ainda há oportunidade para você. Então se arrependa. A salvação é uma dádiva de Deus, é recebida pela fé e não pelas obras. Porque que muitas vezes a gente acha que a fé é pelas obras. A fé não é pelas obras, obras não salvam ninguém. Flagelamentos não salvam ninguém. Homens não salvam ninguém. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você pode receber a salvação hoje, aí onde você está. Eu não sei em qual é o lugar que você possa estar sentado, talvez até mesmo dentro da sua casa, ouvindo essa ministração no banheiro, talvez ouvindo no carro, seja lá onde for, mas ainda há oportunidade para você ser salvo. Os ninivitas eram pessoas pagãs, não viviam em santidade, eram homens perversos, eram truculentos, homens sanguinários, idólatras. Pelas obras eles jamais seriam salvos, mas o que está escrito lá que a gente leu aqui agora, pelo o profeta, no capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação, foi o que Jonas disse. Ao Senhor pertence a salvação. E se nesse momento você quiser receber a salvação, você pode receber aí onde você está. Basta você dizer assim: basta, eu sou insuficiente,
eu dependo de alguém que seja maior do que eu, que consiga dominar e controlar a minha vida. E nesse momento Deus vai entrar em seu coração, vai repousar, vai fazer morada dentro de ti, e você vai poder resplandecer e se levantar, e a partir de então começar a transformação de vida através do Espírito Santo em sua vida. E se você quiser mudar o seu rumo e o seu passo, nesse momento, você pode entregar o seu coração ao Senhor. E eu vou pedir para que você ore comigo nesse momento. E a partir de então, que nós orarmos, nós vamos agradecer a Deus e encerrar essa ministração com louvor. Curve a sua cabeça onde você estiver nesse momento. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Poderoso é o Senhor dos exércitos, e nessa hora, essa ministração, ela foi lançada, Senhor. Pai amado, quando a tua palavra diz lá naquela parábola que o semeador estava a semear, eu estou jogando a tua semente nesse momento, e eu venho pedir, Senhor, essa semente que possa cair em corações que recebam essa ministração. Meu Deus, se homens e mulheres, jovens e crianças precisarem desta palavra de bênção, quiserem mudar as suas rotas, sair da religiosidade, sair dos seus caminhos errados, de uma vida truculenta, de uma vida rebelde, de uma vida muitas vezes desgraçada, que cada vez mais em que estão caminhando, parece que cada vez mais piora. Nessa hora, a palavra de poder pode entrar em seus corações, se assim eles o aceitarem, Senhor. Meu Deus, receba este homem que está orando comigo, esta mulher, esta criança, esse jovem, esse adolescente, esse senhor, essa senhora, seja lá de onde eles estiverem, de qual lugar desse planeta, mas eu venho pedir, Senhor, fala em seus corações, muda a sorte deste homem, muda a sorte dessa mulher. Eu venho nessa hora pedir, Senhor, trabalhe em suas vidas para que eles recebam a salvação eterna, para que eles mudem a sua rota, para que não sejam mais religiosos, como muitas vezes foi esse profeta, esse homem de Deus, talvez um religioso que queria mudar o curso da história pela sua vontade, mas os decretos estão nas tuas mãos, Deus. Ó Pai amado, nós devemos nos colocar aos teus pés, Senhor, nos encurvarmos à tua vontade, pedir, Senhor, faça a tua vontade aqui na terra, Senhor, porque no céu já é estabelecido, Pai. Ó meu Deus, eu venho te pedir nessa hora, fala em nossos corações, porque eu sei que tu tens um plano melhor para cada um de nós. A tua palavra diz que tu tens pensamento de vida a nosso respeito, pensamento de paz e não pensamento de morte, Senhor. Se tem circulado na vida de muitas pessoas, talvez pensamento de morte, eu venho repreender esse espírito maligno, sai em nome de Jesus. Espírito das trevas, espírito que veio do calabouço do inferno, eu venho pedir, para de atrapalhar o andamento desse homem e dessa mulher, para que eles possam ter paz, que eles possam deitar e dormir em paz, para que eles possam continuar caminhando em paz. E assim nós te pedimos, te agradecemos e fazemos essa nossa oração em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor.